O Evangelho de Cristo, mistério revelado. O Evangelho de Cristo, mistério revelado. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós estamos assim em nossa caminhada expositiva da carta de Paulo aos Efésios. E eu quero chamar você para a leitura desse texto que aponta para essa realidade tão maravilhosa. O Evangelho de Cristo é o mistério de Deus revelado. E isso traz uma resposta muito boa, abençoadora para a nossa vida. A propósito, você gosta de mistério? Gosta de filmes de mistério, literatura de mistério? O mistério sempre chama a nossa atenção, porque o mistério aponta para alguma coisa que precisa ser, ou imaginamos, entendemos que precisa ser revelado. É isso? Um segredo que precisa ser descoberto. Afinal de contas, não podemos ficar com a dúvida. Por isso que, normalmente, filmes, livros, enfim, séries de mistério sempre chamam a atenção e prendem a nossa atenção. Queremos saber, ao final, o que vai acontecer, qual é a questão que envolvia aquele segredo e que agora precisa ser revelado. No campo religioso, nós encontramos muitas religiões, chamadas religiões de mistério. Rituais em segredo, doutrinas que são reservadas para poucos, ensinamentos que ficam encobertos e nem todos podem saber. Mas quando olhamos para a Palavra de Deus e para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que não há mistério. E aquilo que é, em princípio, um mistério já traz a revelação dada pelo próprio Senhor. É por isso que Paulo, nesse texto, ele está falando de um mistério, está falando de algo que precisa ser conhecido, mas é algo que já foi revelado pelo próprio Senhor e que Paulo, de uma maneira gloriosa, apresenta para o nosso coração, trazendo assim um ensinamento muito especial para mim e para você. Vamos ao texto então da Palavra do Senhor? Diz assim a palavra do nosso Deus: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. De forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Amém. Querido, querida, que bênção! Este texto é um dos textos mais bonitos da Palavra de Deus, porque esse texto revela aquilo que Paulo diz, o mistério de Deus guardado por muito tempo, mas revelado pelo próprio Senhor através do seu Santo Espírito no Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor.
O apóstolo Paulo, portanto, está falando a respeito da revelação de Deus aos corações gentios, ao coração da igreja, ao meu e ao seu coração também. Na primeira etapa deste texto, portanto, dos versos 1 a 6, nós vemos o apóstolo Paulo, então, falando deste mistério e da revelação deste mistério. E Paulo, então, começa dizendo assim: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. É interessante que Paulo diz assim: eu sou prisioneiro. Eu sou prisioneiro. E Paulo, de fato, estava preso. A palavra do Senhor nos mostra que Paulo estava retido, estava preso na prisão romana, e de lá Paulo, então, escreve a epístola aos Efésios e outras também que o apóstolo escreve. A epístola aos Colossenses, aos Filipenses e também a pequena carta, a pequena epístola a Filemon. Paulo está, portanto, preso. E preso por que motivo? Qual a razão? Por essa razão. Qual a razão pela qual ele é prisioneiro? Por amor de vós, gentios. Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. Estava preso por causa do anúncio do Evangelho. Não tinha cometido nenhum crime, não tinha cometido nenhum ato contra a vida, contra o patrimônio de alguém, não. Paulo estava preso por pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Mas é interessante, Paulo diz que estava preso por causa da pregação e que ele era preso de Jesus Cristo. Paulo estava preso por ordem de Nero, por causa do governo romano, mas Paulo não se considera prisioneiro nem de Nero e nem tampouco do governo romano. Paulo diz assim: eu sou prisioneiro de Cristo, por causa de Cristo, da pregação do Evangelho, por causa da manifestação do amor e da graça de Cristo, é que eu estou preso. E isso não trazia, portanto, amargura, tristeza, chateação. Paulo entendia que aquilo fazia parte de toda a ação missionária, fazia parte do preço a ser pago. Então, Paulo não se considera preso de ninguém, de homem algum, de poder algum. Nenhum homem e nenhum governo tinha, no entendimento de Paulo, poder sobre ele. Ele estava sob o poder de Cristo. E se ele estava preso, era porque o Senhor, assim, tinha um plano, tinha um motivo. Por isso, ele não se lamenta de Nero, ele não fala do governo romano, ele não se lamenta por estar na prisão, ele simplesmente diz: estou aqui como prisioneiro de Cristo por causa do amor que eu tenho por vocês, gentios, na pregação do Evangelho. Que coisa boa! Paulo aprendeu a usar todas as situações negativas da vida para engrandecer o nome do Senhor, entendendo que sempre alguma coisa boa acontece quando estamos nas mãos do Senhor, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, mesmo que tudo ao redor fale justamente o contrário. E Paulo então diz que ele é prisioneiro, que ele estava ali na prisão por causa do amor aos gentios, por pregar Cristo Jesus, e ele fala que ele havia recebido a dispensação da graça de Deus, a dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. É interessante que essa dispensação aponta para a intendência, para a administração. Paulo se coloca na condição de um gestor, de um gerente. Ele recebe algo para administrar. E o que ele recebe para administrar? A graça de Deus. Não a graça de Deus no sentido de que ele distribuía ou administrava, conduzia a salvação. Não. Mas ele tinha a responsabilidade de administrar a mensagem, o trabalho da pregação da mensagem do Evangelho. E ele diz que essa dispensação da graça do Evangelho de Cristo Jesus, que foi confiado a ele, foi uma concessão da parte de Deus, foi um comissionamento que ele recebeu, foi confiado a ele pelo Senhor em favor dos gentios. Deus deu a ele dons, Deus deu a Paulo oportunidades, Deus deu a Paulo conhecimento, Deus deu a Paulo
autoridade para anunciar, para fazer uso da graça de Deus, do Evangelho Salvador de Jesus Cristo ao coração dos gentios. E por meio da anunciação deste Evangelho, a revelação, a manifestação do mistério, né? O Espírito Santo mostrando a Paulo, revelando a Paulo para que o mistério de Deus fosse então revelado. O Evangelho não é encoberto. O Evangelho não comporta mistérios, né? Quando abrimos a palavra de Deus, entendemos a palavra. Não há coisa oculta. Tudo aquilo que o cristianismo prega, anuncia, realiza, faz, crê, está contido na Bíblia. E se estiver fora da Bíblia, está fora do plano de Deus. Por isso o Evangelho de Deus não tem nenhum tipo de mistério. Tudo está revelado nas páginas da palavra, nas páginas dos Evangelhos. E é isso que Paulo está dizendo, o Evangelho foi revelado, o Espírito Santo revelou, e eu estou manifestando, portanto, este mistério, apresentando para vocês este mistério. É interessante que Paulo, no verso 4, ele fala sobre o mistério de Cristo, né? Fala sobre o mistério de Cristo. Aqui Paulo está usando, aliás, nesse texto ele está usando o termo mysterion, né? Que para nós vem naturalmente a expressão mistério, a palavra mistério. Mas no nosso entendimento, né, nosso idioma, mistério está ligado a alguma coisa que está encoberta. Não é isso? Neste sentido, no sentido grego aqui, que Paulo está utilizando, esse mistério, na realidade, não é mais um mistério. É algo que estava realmente encoberto, mas já estava anteriormente, mas que agora já está descoberto. Então, aponta para um mistério não encoberto, mas para um mistério que já está revelado. Tá certo? Então, Paulo usa essa expressão, mysterium, o segredo, aquilo que estava oculto, mas que já está revelado. Mas, afinal de contas, que mistério é esse? Paulo está falando de mistério, nós estamos falando aqui de mistério, mas que mistério é esse? Vamos acabar com o mistério, né? Vamos acabar com isso, né? Que segredo é este? Verso 6, então, esclarece que mistério é esse que foi revelado. E aí, Paulo diz assim, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A revelação do mistério é tão somente que não há distinção diante de Deus. Não há distinção de ninguém diante de Deus. Todos são recebidos pelo Senhor, todos são acolhidos pelo Senhor, todos são chamados à salvação pelo Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo não é apenas para um povo ou para certas pessoas, mas o Evangelho é para todas as pessoas aqui onde estamos e até os confins da terra. O Evangelho envolve todas as pessoas em todos os lugares. Queridos, esse é o grande dilema, ou foi o grande dilema do povo judeu, do povo de Israel antigo. O povo de Deus antigo, que acreditava que somente ele, somente Israel era merecedor e somente Israel era o povo escolhido de Deus. Ninguém mais seria admitido. E é por isso que quando abrimos o Novo Testamento, nós encontramos um judaísmo extremamente restritivo, extremamente fechado em si mesmo, incapaz de olhar os outros como sendo participantes da graça de Deus. É por isso que nós vemos uma separação tão grande, tão intensa de gentios e samaritanos dos judeus, porque havia uma crença muito consolidada de que somente eles herdariam a promessa do Senhor, mesmo com tantas indicações no Velho Testamento do contrário. Mas eles passaram a crer nessa condição de que apenas eles se desfrutariam das promessas eternas do Senhor. Mas o Senhor Jesus chega e diz assim, de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, não é isso? O Senhor Jesus manda o Evangelho ser pregado. E esse é um dilema que logo é enfrentado pela igreja nascente, a igreja de Cristo nascente. O conflito é dessa aceitação, primeiramente com os samaritanos, que eles têm uma certa dificuldade, uma grande dificuldade, por sinal, de entender que os samaritanos também estavam recebendo a graça do Senhor.
Mais tarde, quando também os gentios são alcançados, a igreja tem uma certa resistência até conseguir entender que a graça do Senhor era para todos. Interessante, né? Em tempos atuais, infelizmente, muitos de nós, às vezes, cremos nesse evangelho mais restritivo. Começamos a entender ou achar que o evangelho é só para A, para B, não é para C nem para D, escolhemos para quem pregar, acreditamos que certas pessoas podem, outras não, ser alcançadas pela graça do Senhor. Ficamos muitas vezes escandalizados, desconfiados quando algumas pessoas se convertem, creem em Cristo, aí coçamos a cabeça, eu não acredito que tal pessoa, que tal grupo de pessoas possa ser alcançado pela graça do Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o mistério está revelado, Deus não faz acepção de pessoas. Ele, pela morte de Cristo e pela fé em Cristo Jesus como Salvador e Senhor, faz com que todas as barreiras caiam por terra. Não existem mais separações, mas o Senhor faz de dois povos apenas um. Esse é o grande mistério do Senhor. E Paulo diz assim, eu fui feito ministro desse evangelho do Senhor, esse evangelho que traz esse mistério já revelado, o evangelho que alcança gentios e judeus, que alcança samaritanos, que alcança merecedores, que alcança aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que julgamos serem os piores pecadores e aqueles que julgamos serem as pessoas mais generosas do mundo. O evangelho que alcança cada coração em todo lugar. Paulo diz assim, fui feito ministro. Ele reconhece que quem o chamou foi o Senhor. E ele diz assim, fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus. Graça é presente, é favor imerecido. Então Paulo diz, olha, eu fui feito ministro. Deus me fez ministro do evangelho. Mas não porque eu merecesse ser ministro do evangelho. Foi a graça do Senhor, foi por misericórdia dele, pela escolha do Senhor e não por merecimento. Deus chama, Deus apenas chama e Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Por isso, não importa quem seja, se Deus chamou, Deus vai capacitar. E se é um verdadeiro ministro, é porque foi chamado pelo Senhor. Muitos se chamam, né, para o ministério, mas Paulo está dizendo aqui, eu não fui chamado por mim mesmo, mas eu fui chamado pelo Senhor e fui capacitado por Ele. E ele vai além, ele diz assim, conforme a atuação do poder de Deus. Então o próprio Deus atua em minha vida, não é pela minha capacidade, mas é pela atuação do poder de Deus. E no verso 8, ele diz assim, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida essa graça de pregar o Evangelho. Pode parecer que Paulo esteja assim com uma certa hipocrisia, né? Ou quem sabe com uma falsa modéstia, né? Não, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou tão importante assim e tal. Tem pessoas que gostam de fazer esse joguinho, né? De se colocar, né, numa condição de uma falsa humildade, uma hipocrisia. Não é isso que Paulo está falando. Paulo, em todo momento, nas suas cartas, ele procura esvaziar-se a si mesmo e projetar toda a importância para Cristo e o Evangelho. Então, quando Paulo fala que eu sou o menor entre todos os santos, Paulo está querendo dizer tão somente o seguinte, não olhem para mim, não fiquem me exaltando, porque eu não sou, eu não tenho que ser exaltado, eu sou o menor de todos. Quem tem que ser exaltado, reconhecido, glorificado é o Senhor. E quem tem que receber a atenção não sou eu, mas é Cristo e o seu Evangelho. Em tempos em que nós temos tantas pessoas querendo trazer a luz para si mesmo, né? Querendo a mídia para si, querendo as luzes para si mesmo, o exemplo de Paulo nos faz refletir. O entendimento de que Cristo deve crescer, nós devemos diminuir, porque é Cristo que deve brilhar, é o Evangelho que deve falar aos corações das pessoas. E Paulo diz assim, justamente eu, menor, me foi concedido a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Paulo considera um privilégio, considera um presente, considera uma graça
poder anunciar a todos, a cada coração. O Evangelho é para todos, para os gentios, para os judeus, para os samaritanos, para todos. E Paulo diz assim: eu recebi esse presente de anunciar. Anunciar a graça de Cristo Jesus, anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. E quando falamos de riquezas insondáveis, nós estamos falando de riquezas inesgotáveis, né? É o tesouro inesgotável do Senhor, que Ele tem reservado para todo aquele que crê. Para todo aquele que coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele abre as suas riquezas insondáveis, seus tesouros inesgotáveis. Tudo aquilo que precisamos podemos encontrar nas riquezas, nos tesouros insondáveis, inesgotáveis do nosso Deus. E Paulo então diz que ele, portanto, que as riquezas dos tesouros, ele foi chamado para anunciar as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então Paulo diz assim: eu fui chamado para anunciar o Evangelho, eu fui chamado para anunciar as riquezas insondáveis de Deus, e fui chamado para anunciar, para revelar aos corações aquilo que até então não era compreendido, que todos são recebidos pelo Senhor. Todos aqueles que chegam à presença do Senhor são recebidos por Deus, o Senhor. Paulo então reforça que ele não foi comissionado para pregar apenas aos judeus, aqueles que se julgavam merecedores, mas ele foi chamado por Deus para anunciar aqueles que se julgavam afastados ou que eram julgados incapazes de receber a graça salvadora do Senhor. Mais ainda, Paulo diz que também Deus manifestou a multiforme sabedoria, a sua multiforme sabedoria, as várias formas de sabedoria de Deus, no termo original, né, essa multiforme sabedoria de Deus é associada à ideia de um tapete, né, cheio de fios, de linhas, de detalhes, de coisas tão diferentes que no final formam uma bela tapeçaria, formam uma bela imagem, uma imagem maravilhosa. Quando pensamos nessa multiforme sabedoria de Deus, manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, nós pensamos no grande testemunho, no testemunho grandioso que a igreja dá, porque a igreja é e revela a pluralidade daqueles que são levados à presença do Senhor. Revela a diversidade de pessoas que são levadas à presença do Senhor pela graça de Jesus Cristo. E mostra também a manifestação, e revela a manifestação das mais diversas singularidades reunidas na igreja, isto é, no corpo de Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a manifestação da sua graça salvadora. Querido, querida, o Senhor faz com que a igreja manifesta de uma forma múltipla, diversificada, unida, entretanto, em Cristo Jesus, sirva de testemunho ao mundo espiritual, um testemunho de que Deus ama e recebe o ser humano, de que Deus vai ao encontro de pessoas diferentes em vários lugares da terra e faz com que todas essas pessoas extremamente diferentes se tornem um só povo em Cristo Jesus, integrantes e participantes do corpo de Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que quando olhamos a igreja, nunca vamos encontrar pessoas iguaizinhas, né? Mas pessoas que, salvas por Cristo Jesus, expressam a sua fé, expressam em sua maneira diferente de viver, expressa a santidade, expressa o compromisso, expressa a vida transformada, expressa Jesus, aquele que une judeus, samaritanos, gregos, brasileiros, eu e você, no mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, caminhando então para o final deste texto, ele então fala assim: no qual, isso é, em Jesus, verso 12, no qual em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. É interessante, em Cristo Jesus nós temos
a ousadia de chegar à presença de Deus. Deve-se entender que essa ousadia aqui não significa falta de respeito, não significa chegar na presença de Deus de qualquer maneira. E aí, como é que tá? Não, não é isso. Não é uma falta de respeito, muito ao contrário, é reverência. Essa ousadia aqui é a ausência de medo, é a ausência de qualquer restrição, é o senso de liberdade de ir à presença de Deus. Então não é falta de reverência, por favor. É o entendimento de que eu não preciso ter medo de ir à presença de Deus. Não há nada que me impeça de ir à presença do grande e soberano Deus. Por quê? Porque eu posso ter confiança em chegar lá na presença do Senhor pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Porque é Cristo Jesus que abre a porta, que permite o nosso acesso à presença de Deus. Não é pelo nosso mérito ou pela nossa coragem, mas essa ousadia, isto é, essa coragem, essa liberdade para ir à presença de Deus vem pelo fato de Jesus dizer para nós, pode ir, eu vou levar você à presença do Pai. É por isso que podemos chegar à presença de Deus. E o apóstolo Paulo então fecha esta sessão dizendo algo muito importante ao nosso coração. Paulo diz assim no verso 13, ele diz assim, portanto peço-vos que não vos desanimeis. Interessante, não desanime, por causa de quê? Das minhas tribulações. Lembra que Paulo começou dizendo assim, olha, eu estou preso aqui em Roma por causa de vocês, né? Paulo diz assim, eu estou preso aqui por causa de vocês. Mas Paulo não está lançando culpa, não. Paulo diz assim, eu estou aqui e sou prisioneiro não de Nero, não do governo romano, sou prisioneiro de Cristo por causa de vocês. Agora, não fiquem desanimados, não fiquem tristes, não fiquem abatidos, não se sintam culpados por isso. Sabe por quê? Porque essa minha prisão, ela representa glória para vocês. Se eu não estivesse preso aqui, era porque eu não teria pregado o Evangelho. Vocês não teriam conhecido este mistério, que vocês também são recebidos pelo Senhor. Se eu não tivesse pregado o Evangelho, eu não estaria preso, mas também vocês não estariam salvos. Então o que Paulo coloca tão somente é aquilo que ele vai ensinar também na carta aos Romanos, quando ele diz, olha, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É o que a palavra do Senhor está dizendo, é que problemas, sofrimentos, dificuldades, adversidades nas mãos do Senhor se transformam sempre em bênção, em coisas boas, em motivos para dar glórias ao Senhor, o nosso Deus. Muitas vezes somos muito rápidos em ficar chateados, em murmurar, em nos aborrecer por causa dos problemas. Mas Paulo diz assim, eu estou preso aqui por causa de vocês. Mas não fiquem tristes, porque se eu não tivesse pregado a vocês, eu não estaria preso, mas vocês não estariam salvos também. Não conheceriam esse mistério tão maravilhoso, a salvação, que é para vocês também, para todo aquele que crê, independente de que povo possa participar, ou a sua condição, seja quem for, o Evangelho é para todo aquele que crê. Querido, muitas vezes nós precisamos rever os nossos conceitos, rever o nosso coração. O Evangelho do Senhor Jesus alcança todas as pessoas e por isso nós precisamos anunciar, pagar o preço, né, como Paulo estava pagando, mas levar a revelação deste mistério para todos os corações. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Jesus Cristo alcança vidas em todos os lugares, vidas quebradas, vidas destroçadas, vidas completamente perdidas. O Senhor alcança pela sua graça e pela sua misericórdia. E muito mais, não fique chateado, aborrecido ou triste por causa de problemas ou de tribulações. Em Brasília, conheci um senhor muito querido, um irmão muito querido. Ele era o pai da nossa irmã Osmerina. Osmerina é uma irmã querida de Brasília. Uma vez aquele irmãozinho tão querido, estava já bem idoso, estava contando um pouco dos tempos em que ele começou a fé cristã, ainda no interior do Nordeste do nosso país. E ele disse que na cidade onde ele estava ainda, bem moço, houve uma perseguição muito grande. A igreja estava sendo ameaçada de morte, né?
malfeitores foram contratados, inclusive, para matar os crentes. E o delegado da cidade foi acionado e o delegado disse assim: não vou fazer nada, não vou fazer nada. Se o Deus de vocês quiser ajudar vocês, que ele mande o socorro dele do céu, que ele mande o socorro dele do céu. Aquele irmãozinho tão querido disse assim: pastor, aconteceu uma coisa tão extraordinária. Quando aquele homem terminou de falar, pouco depois, sabe o que aconteceu? Um avião, um monomotor pousou na cidade. Cidade que nunca tinha visto um avião, o avião pousou. E de dentro daquele avião saíram 3 pessoas, um piloto, um pastor e um delegado da capital. E eles então contaram para aquele delegado o seguinte: nós estávamos pregando o evangelho e decolamos de uma cidade para outra, a cidade aqui não estava em nossos planos, mas o avião começou a falhar e nós vimos, ficamos desesperados porque vimos que o avião ia cair. E a única cidade que apareceu foi essa aqui, nós aterrissamos, aterrissamos aqui. E aquele delegado do local ficou tão espantado com aquela situação, que ele disse assim: a partir de hoje o evangelho pode ser pregado aqui, porque Deus é poderoso, Deus é grandioso. Eu falei que Deus devia mandar alguém do céu e ele mandou. O que pareceu tribulação para os que estavam a bordo daquele pequeno avião, na realidade foi livramento para aqueles que estavam em terra. Querido irmão, querida irmã, nunca fique desanimado por causa das tribulações, mas creia que o nome do Senhor ainda pode ser glorificado por sua vida e mesmo no meio das tribulações. Paulo, de dentro da prisão, estava abençoando muitas vidas, muitos corações, e reforçava isso aos Efésios. Lembrem, vocês fazem parte do povo de Deus. Não há diferença nem separação. E eu estou pagando esse preço com muita tranquilidade, porque eu sei que este é o preço da salvação de vocês. É o preço de anunciar essa tão maravilhosa salvação ao coração de vocês. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, agradecemos o Teu nome e louvamos ao Senhor, porque o Senhor revela para nós que não há barreiras, que todos que creem em Jesus formam um mesmo corpo em Cristo. Então, obrigado por isso, Pai. Obrigado por esta bênção. Obrigado, ó Deus, por fazermos parte do corpo de Cristo. Mesmo sem merecer, fazemos parte do corpo de Cristo. E, ó Deus, ajuda-nos a continuar anunciando a Tua palavra, mesmo enfrentando tribulações, que possamos continuar anunciando o Evangelho, sabendo que muitas vidas estão sendo alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo. Aquele que ainda não tem Jesus no coração, Senhor, recebe nessa hora, toca neste coração, traz esta vida à Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém.